Hugo Liberato morreu em novembro de 2019, aos 60 anos. E ele não admitiu Rose Miriam, mãe dos filhos, como herdeira. E ela tenta o reconhecimento da sua união estável, fora outros personagens que foram aparecendo nesse caso. Outro caso que também ganhou destaque é o testamento do jogador Pelé, que morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos. Ele se casou 3 vezes e teve 6 filhos, e um deles reconhecido posteriormente, depois que ele morreu. O filho Edinho requereu ser o inventariante. Assunto para o quadro Seus Direitos. Independentemente se a família tem muitos ou poucos bens, um testamento bem feito pode evitar dores de cabeça e brigas com os parentes. Para explicar direitinho como fazer, convidamos o advogado Conrado Paulino da Rosa, que é pós-doutor em Direito, especialista e autor de 14 obras sobre família e sucessões. Conrado está ao vivo com a gente aqui. Está onde hoje, Conrado? Floripa, Porto Alegre? Estou em Porto Alegre, Fabiana. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Boa tarde, obrigada por estar conosco aqui para a gente falar um pouquinho desse assunto que é meio polêmico, mas dá para evitar a dor de cabeça, né? Deixa eu te fazer a primeira pergunta. Quando fazer o testamento? Geralmente a gente vê quando as pessoas vão ficando mais velhas, lá na terceira idade, né? É isso mesmo? Qual que é a tua dica aí? A verdade é que é um assunto que ninguém quer falar, né? A gente talvez pela dificuldade e até por querer evitar ao máximo chegar no momento da morte, é que o brasileiro ele não tem a cultura de fazer testamento. E certamente, em qualquer momento da vida, é importante que a pessoa tenha essa consciência, não só para as questões patrimoniais, mas até mesmo para outras questões, como até mesmo o local de destinação do sepultamento, o método que vai ser utilizado, por exemplo, uma preferência pela cremação. Tudo isso pode ser tratado no bojo de um testamento. Então, a partir de que idade que pode ser feito um testamento? O testamento ele pode ser feito no Brasil a partir dos 16 anos, né? Embora com 16 anos as pessoas não tenham a maioridade civil, assim como no nosso sistema um adolescente com 16 anos ele pode votar, ele também pode fazer testamento. No Brasil a gente tem uma limitação, Fabiana, a gente não tem a possibilidade de que 100% dos bens em regra contemplem um testamento, mas aí 50% dos bens vai poder ser destinado a quem bem entenda, que pode ser uma pessoa física, mas também pode ser até mesmo uma pessoa jurídica, como, por exemplo, um hospital, uma instituição de caridade, podem ser beneficiárias em testamento. Conrado, vamos lá no passo a passo. Primeiro, a quem procurar, né? Por exemplo, eu tenho um terreno, né? Eu tenho já os meus 40 e pouquinho. Mas já quero dizer que ele vai ficar para alguém. Quem que eu procuro? É possível fazer? O que que eu faço? A gente tem sistemas no Brasil que permitem que a pessoa, mesmo sem advogado e sem intervenção de qualquer agente estatal, possa fazer um testamento num documento escrito na presença de 3 testemunhas. Todavia, considerando que a legislação, considerando os efeitos que vão acontecer na morte da pessoa, são muito sérios, o que se recomenda é que a pessoa busque o escritório de advocacia de sua confiança ou até mesmo que vá diretamente ao tabelionato de notas, que é o meio mais seguro de se fazer o testamento, para que este profissional, quer o tabelião ou quer o advogado da sua confiança, possa auxiliar nas disposições e até mesmo para não correr o risco que esse documento ele venha a ser invalidado posteriormente. Quais outras cláusulas seriam importantes a gente anotar ou colocar nesse testamento, né, para evitar futuros problemas? Muitas vezes as pessoas que chegam aqui no meu escritório, elas só se preocupam em destinar para uma pessoa específica. Então, por exemplo, tu falou a questão do terreno. Tu pode dizer, eu quero que o terreno fique com meu amigo João. Só que algo que a gente não se dá conta que pode acontecer é que esse teu amigo ele pode morrer antes de ti ou pode morrer na mesma circunstância que a tua, num acidente de carro ou um acidente de avião. E daí, nesse caso, se você não prevê para quem vai a destinação desse terreno na falta desse primeiro herdeiro, nós não temos mais a eficácia do testamento. Então é sempre a gente pensar em substituições, ou seja, eu quero que fique para o João, na falta do João eu quero que fique para a Maria, na falta da Maria para o Ricardo. Então essa é uma situação importante que a gente sempre pense no momento de fazer um testamento. Você escreveu 14 obras sobre o assunto, né? Querendo ou não ali, família, sucessões. Algum caso curioso que você já passou aí para citar para nós? A gente, primeiro que dentro da matéria de família e sucessões, a gente lida sempre com uma carga de emoção muito forte, né, Fabiana? Onde a gente até costuma dizer que a gente conhece o nosso esposo ou a nossa esposa quando se divorcia e conhece os nossos irmãos quando a gente precisa dividir alguma herança.
Então, o que a gente precisa ter uma consciência é da necessidade dessa prevenção. Assim como quando a gente tem uma questão médica, o melhor é sempre buscar o médico de forma preventiva. O escritório de advocacia também tem que ser um instrumento a ser buscado de forma antecedente, porque caso contrário, você pode ter situações, Fabiana, de inventários que demoram muitos anos para discutir questões simples, até mesmo para onde vão as roupas do falecido no momento do falecimento, ou as louças que a avó daquela família ficou guardando para guardar para um momento importante, nunca chegou a esse momento importante. Então, sempre o que os teus telespectadores precisam ter é a lógica dessa prevenção. Por quê? Se você já deixa tudo muito bem determinado, e até mesmo outras questões, como até mesmo a preferência pela destinação da doação de órgãos e tecidos, você vai ter um ato de cuidado. Então, repetindo, embora seja uma situação que ninguém quer falar que é a morte, eu pensar na minha sucessão é um ato de cuidado com aqueles que ficam. E pode ter contestação depois? Porque, por exemplo, eu anotei alguns casos aqui, né? Tem uma escritora que deixou tudo, ela tinha alguma coisa, para suas cachorrinhas. Tem um cidadão gaúcho que já escreveu, eu não sei se ele já faleceu ou não, mas a informação que eu tenho que queria deixar tudo para o Neymar, para o jogador Neymar. E aí depois a família pode contestar isso? E é por isso a importância da gente fazer esse testamento em tabelionato de notas, para que você tenha maior estabelecimento de um ato de segurança, porque ele é feito por escritura pública, porque isso é natural que aconteça, Fabiana. Quando eu tenho um testamento, eu diminuo a participação dos meus parentes legítimos na herança. E aí esses parentes legítimos, eles vão tentar achar alguma brecha para tentar invalidar esse testamento. E aí, por isso, quanto maiores foram os instrumentos de segurança, melhor a eficácia desse testamento, porque todos esses casos que você trouxe, como esse cidadão que deixou para o Neymar, ele está tirando a herança dos seus parentes legítimos. A questão dos animais de estimação, a gente não tem como eles serem os herdeiros propriamente ditos, mas eu posso colocar uma cláusula com uma condição. Então, por exemplo, usando o terreno que você mencionou, eu quero deixar o meu terreno para o João, desde que ele fique com a responsabilidade de cuidar do meu cachorrinho. Então, são situações possíveis de já estabelecerem em testamento. Conrado, muito obrigada pelos esclarecimentos, né? Muita informação de qualidade.